Boa noite, fraternidade. Boa noite, casa tão querida do meu coração. Aproxima-se o final do ano e eu guardo a certeza que no ano que vem estaremos juntos nessa casa tão querida, viu? Poderemos fazer nossas palestras presenciais de novo. Que momento mais feliz, né? Na noite de hoje, ainda pelas ondas da internet, eu acho que as ondas da internet estarão sempre conosco, mesmo quando a palestra for presencial. Mas por hora, enquanto eu estou ainda recolhida, vamos somente de ondas da internet, aguardando aí a autorização e segurança médica, né? Para eu poder voltar também. Agradeço a casa por nos proporcionar esse espaço. A lição que nos traz hoje, para nossas reflexões, aqui pelos canais de comunicação do Fraternidade, está aqui em Pão Nosso. Psicografia do nosso Chico, por Emmanuel, né? É a lição 149, chamada Crer em Vão. Nessa lição, Emmanuel rememora Paulo, na Epístola aos Coríntios, 1 Coríntios 15. Essa 1 Coríntios é aquela carta magnífica que Paulo enviou à comunidade de Coríntios, ensinando a eles tantas coisas belas. Paulo não podia estar lá, né? E na função de educador moral, à distância, ele envia suas epístolas, suas missivas, que atravessaram milênios, né? 2 milênios, e chegaram até nós como cartas de moralização cristã. Essa é aquela epístola linda em que ele nos fala, no capítulo 13, chamada de Coríntios 13, ele nos ensina que não adianta a gente ter nada se não houver amor em nós, né? É quando ele nos fala que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e tivesse toda a ciência e os mistérios, tivesse toda a intelectualidade bastante desenvolvida, se ele não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou um símbolo que retine. Para nos dizer que a criatura esvaziada de amor é uma criatura com atos que são vãos, né? Atitudes vãs na Terra. E aí no capítulo 15, que é onde aqui Emmanuel nos rememora, Paulo, após falar sobre a importância do amor aos coríntios, ele chama a atenção para a necessidade da vivência do Evangelho. Ele conclui então dizendo que aquela comunidade vivesse o Evangelho de verdade, para que todo o ensinamento não fosse para eles em vão. Por isso que Emmanuel chama a lição aqui de crer em vão. O que seria, né? Crer em vão, ter o ensinamento em vão para si. E aí Emmanuel nos traz então a explicação do que seria isso. Socorremos-nos então da Epístola de Tiago para compreender ali quando o apóstolo nos ensina que a fé destituída de obras é morta. É exatamente esse o ponto da questão aqui que Emmanuel nos traz, rememorando Paulo. Se a essência do Evangelho não tiver entrado em nós, apenas saberemos. E ele fala que podemos até correr o risco de nos perder em discussões estéreis, absolutamente desimportantes, em questiúnculas, né? Sem deixar a efervescência do ensinamento ebulir em nós, porque a essência do ensinamento transforma o nosso fazer. E aí o nosso crer não é em vão. Quando nossas atitudes na Terra são transformadas a partir da assunção do Evangelho como bússola redentora para a nossa conduta, para a nossa vida, então o nosso crer é real. O nosso crer é fatual, está transformando o nosso ser. Quando o conhecimento é apenas como instrução, não há no adepto, no cristão, mudança atitudinal, porque o conhecimento não se alicerçou em bases amorosas. Então não há transformação da criatura. E Emmanuel nos convida a isso. A que o nosso crer, espíritas, nós que nos candidatamos aos cristãos da nova era do Espírito, que o nosso crer seja vero. Porque em muitas vidas a gente se perdeu no conhecimento. Sabíamos, né? Simplesmente sabíamos. Quais fôssemos estantes ambulantes. Aqueles que decoraram todas as passagens. Se alguém perguntasse qualquer passagem da vida de Jesus, saberia contar, saberia narrar, como bons narradores, até como bons contadores de história, rememorando apenas o Cristo histórico, sem termos o Cristo como nosso irmão maior, que nos convida à transformação, à transmutação de nós mesmos.
em trabalhadores dele na terra, para sermos as mãos dele na gleba, que é a terra inteira. Por isso, Emmanuel nos convida, enfim, a nós, 2 milênios passados da vinda de Jesus, nós, os cristãos espíritas cristãos, a aceitarmos um conhecimento verdadeiro para nós, que é o conhecimento que, portas dentro do nosso coração, transforma o nosso ser no ser novo, no ser renovado, que já podemos ser. Um ser mais condizente com o governador espiritual do planeta que habita, do nosso Senhor Jesus Cristo. Um ser que se candidata ao mundo regenerado, um mundo onde vigorará a era do Espírito. Um ser que se candidata a regenerar o próprio coração para ter direito à morada numa casa planetária também regenerada. Fazer com que o nosso conhecimento não seja vão, seria então, candidatarmos a discípulos do Mestre Nazareno na Terra, nesse momento. Vivendo aquilo que a gente sabe, fazendo as luzes e bênçãos do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, transformar-se em atos verdadeiros no nosso dia a dia, nos nossos quefazeres. Aprendemos que há na Terra aqueles na Terra que ao terem contato com as boas novas do Cristo, rejeitam-na, né? Há aqueles que rejeitam-no porque não conseguem compreender o que seria amar o próximo como se amava. É difícil demais, ainda hoje, para a criatura humana é difícil. Há aqueles que ao terem contato com o Evangelho de Jesus, aceitam-no na condição de que quereriam para si um beneplácito exclusivo, como se houvesse um povo eleito, como se pudesse negociar com a divindade. Esses também estão aprendizados. Há aqueles, no entanto, e são esses que é nesse grupo que Emmanuel nos convida a nos candidatarmos a estar. Aqueles que, compreendendo a missão crística, abraçam a lição cristã como roteiro de transformação da sua conduta na Terra, aceitando caminhar com Jesus, na compreensão de caminhar com Jesus vai nos doer muitas vezes. Será muitas vezes pés descalços, mãos sangrando, em absoluta solitude na Terra, em completa incompreensão até daqueles que mais amamos, que muitas vezes não compreenderão a latitude, a amplitude que a missão acampa em nosso coração. Mas caminharemos na certeza de que o dia de amanhã vem perto e que a maior explicação que podemos dar no mundo é para nós mesmos, para nossa consciência, vis-à-vis a paz que encampa em nossa consciência quando abraçamos o leme de trabalho e de serviço com Jesus. Aceitar o Evangelho como transformação significa fazer a nossa fé nunca mais vã. A nossa fé que já foi vã, Espírito, em tantas vidas, nunca mais há de ser. Porque seguiremos na nossa vida, no nosso dia a dia, trabalhando, servindo, perdoando, como ensinou Abigail, né? Lá na obra Paulo e Estevão, a gente aprende a tríade de Abigail para Paulo. Saulo transmutado em Paulo, o noivo espiritual dela, que já era espírito, ela. Ela ensina para ele, diante dos reveses, das dificuldades, das dores, mágoas e lutas da vida, que ele trabalhasse. Trabalha, Paulo. Ela o chama de Saulo, né? Trabalha, Saulo. Serve, Saulo. Ama, perdoa. Aqui, compreendendo então a partir da epístola de Paulo aos Coríntios, que ele já havia abraçado de maneira inarredável para ele, como espírito imortal, essa lição. E convida os coríntios, convidando a todos nós, a fazermos da nossa vida uma epopeia de luz, sendo essa epopeia de trabalho, né? Serviço no bem, incansável no bem, diuturno, fazendo da nossa vida um esforço para o perdão, no entendimento, como o Divaldo Franco nos ensina, que perdoar é perdonar, na origem da palavra grega, ou seja, dar um pouco mais, fazendo esforço de compreensão diante daquele que nos fere, que nos magoa, que não nos compreende. Dar um pouco mais significa dar a ele o nosso melhor sentimento, a nossa melhor vibração, mesmo que precisamos nos afastar dele para nos proteger, proteger as nossas emoções, nossos sentimentos. Dar o nosso melhor, perdonar, dar a nossa melhor vibração, o esforço do entendimento, dar a libertação para que a pessoa siga sua caminhada em paz. Fazer o Evangelho valer a pena em nós significa construirmos uma epopeia de luz, de amor, de bênçãos, com trabalho, incessante no bem, com esforço do perdão, com amor, amor em todos os atos. Seja o amor a nossa bandeira de luz, espíritas. O amor
que vai se refletir na caridade, que a caridade é o amor em ação. Na caridade que imprimiremos em nosso verbo, em nosso fazer, em nosso pensar, em nosso sentir, em nosso estar. Em todos os momentos, envolvamos-nos com as decisões amorosas para que o amor nos guie na terra. Memei, de maneira tão bonita, lá na obra Pai Nosso, numa obra Psicografia do Chico, nos fala de maneira alegórica para a gente compreender o que é fazer da nossa fé vivência real em nossa vida. Ela diz que quando todos os seres foram criados, uma fábula, né? Todos perceberam que a fé que eles tinham em Deus, que os criara, todos os seres viventes da Terra, deveria se transmutar em ação. E assim, imediatamente, os minerais passaram a criar todas as substâncias que comporiam a alimentação, a sustentação na vida, os grandes tesouros, como diamantes. Os seres pequeninos, mais pequeninos da criação, começam a trabalhar para oxigenar a terra, para permitir a agricultura. Os animais, nossos irmãos em crescimento, passam a produzir algo que pudesse contribuir com a beleza da terra, com o seu canto. Alguns doam de si mesmos, como as ovelhas que doam a lã. Os animais nos reinos mais inferiores passam a trabalhar para embelezamento, como a lagarta que se transforma em borboleta apenas para embelezar a terra. E ela começa a narrar de maneira tão linda todos os seres trabalhando para, em serviço, louvarem a Deus acima de todas as coisas, né? Glorificando ao Pai nos cimos, nas alturas, como os anjos nos ensinaram a fazer quando Jesus veio à terra. Glória a Deus nas alturas, para que houvesse paz na terra a todos, e que sejamos todos pessoas de boa vontade, né? E aí na sequência meu bem fala então assim, o homem, a criatura humana também precisa aprender a com seus atos glorificar a Deus, que é seu Pai, que lhe deu a vida e vida em abundância, que se espraia dos dois lados, porque ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados, mas tudo o que sempre encontramos será sempre vida. Aqui na lição, Emmanuel nos convida a não nos perdermos nessa vida. Diz que a nossa encarnação é sempre um tomo, e que ao então entendermos que o Evangelho há de ser a nossa diretriz diária, a nosso tomo então, enfim, será uma epopeia de luz, de bênçãos, de amor, a benefício de nós mesmos. Porque letras vãs e palavras vãs, letras vãs já no sentido de que líamos o Evangelho, mas não o entendíamos, não o aprendíamos e nem vivíamos de acordo com ele, não é possível mais que o Evangelho represente para nós. É preciso que compreendamos o Evangelho em sua essência libertadora para nós, os equivocados de todas as eras. E é nesse sentido que Emmanuel nos convida aqui a transformarmos a nossa vida a partir da decisão, enfim, de sermos cristãos, no sentido daqueles que caminham os passos com os passos do Cristo, que querem caminhar os passos de Jesus, querem caminhar com Ele, entendendo que nosso irmão maior vai à frente e que é necessário 2000 anos passados, não são 2 anos, nem 2 séculos, são 2000 anos. Enfim, aceitarmos que é Jesus o caminho, a verdade e a vida. E que consoante Ele mesmo nos ensinou, vejam a fala linda do Mestre, ninguém vem ao Pai se não é por mim. Durante muitas vidas, ficamos na superfície das palavras, quando o franciscano Xavier nos convida a irmos na essência do ensinamento, né? E entendíamos apenas, ninguém vai ao Pai se não é por mim. Aí Haroldo Dutra nos traz a tradução grega da fala do Mestre, tradução grega do aramaico, que era a linguagem de Jesus, e nos diz que ninguém vem ao Pai, que Jesus falou, se não é por mim. Para nos ensinar que Jesus e Deus estavam em completa consonância no entendimento da governança terrena. Não é à toa que Kardec nos ensina, Kardec, nosso mestre leonês, nos ensina que Jesus é o médium de Deus. Por isso, caminharmos com Jesus, Jesus a meta, Jesus o alvo, Jesus o caminho para chegarmos, para nos reencontrarmos com Deus, que é nosso Pai, num perfeito religare, no sentido etimológico da palavra religião, que é nos reencontrarmos com a fonte. Significa abraçarmos, sim, o madeiro das nossas cruzes. Como Jesus nos ensina, quem quer me seguir, nega-se a si mesmo e vem. Significa abraçarmos o madeiro dos desafios, mas não significa negar-se a si mesmo no sentido de desamor, ao contrário.
É negar o ego, a persona egóica, vaidosa que já fomos, para num ato de alto amor, aceitarmos que a nossa destinação é o bem, é o que é belo, é o que é bom e Jesus é o caminho. Que escolha mais feliz essa, a de enfim seguirmos Jesus, para que a nossa fé não seja vã, para que a gente não creia em vão, não sejamos mais aqueles que combatem os ideais amorosos dizendo-nos cristãos, para que não sejamos mais aqueles que já fomos em vidas passadas, os que acreditam querendo de maneira egóica ser de alguma sorte escolhido em algum momento, nem que fosse depois da morte, sem se preocupar com os outros. Os outros poderiam ir para infernos purgatoriais, mas a gente seria escolhido. Uma visão muito estreita, limitada, infantilizada do que seria o Evangelho. Para, enfim, nos candidatarmos a discípulos de Jesus. Candidatarmos, não podemos dizer que somos. São aqueles que entendem que o Evangelho de Jesus na Terra significa vida para nós e para o outro. Significa serviço na edificação de um mundo novo. Qual é o tijolo que temos colocado na construção desse mundo novo? A vivência do Evangelho na Terra significa pegarmos a charrua, pegarmos o ancinho e trabalharmos na edificação do ser humano novo que podemos ser. Transformarmos-nos para que a nossa simplificação, quem sabe, inspire os demais. E a nossa transformação, quem sabe, anime aqueles que são ainda os desequipados para a própria transformação. Prepararmos a bem de nós mesmos para um dia novo e melhorado. Colocarmos como aqueles que falam: Senhor, enfim, Jesus, eis-me aqui. É só dessa forma que a nossa fé jamais será vã. Há uma história bonita na vida de Mahatma Gandhi, né? Gandhi Mahatma, em que fala, para a gente compreender o que é a vivência, né? Como diz Francisco de Assis, o sol lindo que brilhou na umbra, a pedido do Cristo. Evangelizemos sempre. Se precisar, usemos as palavras. Isso que significa tornar a nossa fé não vã, útil, operosa, consistente na nossa vida, tá? Nessa história de Gandhi Mahatma, mamãe o procurou uma vez como um mentor, né? No seio do seu povo, para ajudá-la, porque o filho dela tinha problemas sanguíneos, não podia consumir açúcar, mas aí o menino, o adolescente, se recusava a qualquer diretriz e continuava comendo açúcar. Como o menino respeitava a figura do Gandhi, ela vai procurar o Gandhi e pede que ela converse com o menino, para ele reduzir o consumo dos alimentos que tivessem alto teor de glicose, pois aquilo estava colocando em risco a própria vida dele, né, que ele tinha um problema metabólico, que fosse talvez assim um diabetes, né? Aí Gandhi então entende a emergência daquele pedido de socorro daquela mãe, mas pede que ela volte então com o menino na semana seguinte. Ela não entende, né? Ela não entende porque pra ela era um pedido de socorro tão emergencial que ela queria que ele conversasse com o menino naquele dia mesmo, talvez no dia seguinte, mas ele pede que ele retorne apenas com ele na semana seguinte. A mãe não entende, mas aceita, entristecida sai, e uma semana depois ela retorna com o menino na hora aprazada. E leva o rapaz para conversar com Gandhi. Gandhi então conversa com ele, explica para ele os malefícios daquelas escolhas que ele estava fazendo, conversa bastante com ele, e o menino então, sensibilizado, sai dali e decide que ia realmente reduzir o consumo daqueles produtos alimentares que estavam fazendo mal para ele, né, devido ao teor de glicose. E aí, depois que o rapaz sai, né, a mãe o procura para agradecer e fala com ele: Gandhi, eu só queria lhe perguntar uma coisa. Por que você esperou uma semana para falar com meu filho? Porque quando eu vim aqui eu fiquei sem entender isso, que meu pedido tão emergencial e você me pediu uma semana. O que será? Será que você tinha outros compromissos, algo mais importante? E aí ele, com muita calma, muita tranquilidade, Gandhi, que sempre disse que a paz era o caminho, mas veja, ele não falava, ele vivia. Ele dizia que ele não conseguia enxergar outro caminho que não fosse a paz, mas antes de falar ele assumia para ele uma conduta não violenta, ao contrário, uma conduta não violenta. E mais do que isso, uma conduta pacificadora. Por isso ele fazia aquilo que o professor de Assis nos ensina, né? Ele evangelizava com a vivência. Quando necessário, usava as palavras. Foi mais que o pacífico. Pacífico é aquela pessoa da paz. Ele foi um pacificador. Aquele que era capaz de ir, levando a paz, unindo corações, fazendo pontes. O mundo precisa tanto disso, gente. Fazermos a nossa fé não ser vã também significa colocarmos na terra como agentes da paz. Como Divaldo Franco, né? À frente do movimento Você e a Paz. Sejamos pacificadores, aqueles que constroem pontes entre corações, entre seres humanos, entre pessoas. O mundo não precisa mais de muros, tá? O mundo não precisa mais de posturas odiosas, intolerantes, separativistas. O mundo precisa de amor.
eu queria parafrasear o Gandhi, antes de voltar para a história, já que ele dizia que ele só conseguia chegar a um caminho, que é o caminho da paz, que a paz é o caminho. Eu queria dizer que eu aprendi com Jesus Gandhi, onde quer que você esteja, meu irmão, que o amor é o caminho. O amor é a decisão pacífica de caminharmos construindo pontes entre corações. Tá bom? Agradeço a esse número tutelar que veio à Terra e que ensinou tanto, né? Como tantos que têm sempre vindo a pedido de Jesus, que é o governador de todos, de cristãos e não cristãos. Tá uma mãe, né? Vira pra ele e fala: Gandhi, eu só queria compreender isso. Por que é que foi que você pediu que eu retornasse em uma semana? E aí ele fala pra ela: porque nessa semana eu fiquei sem comer açúcar. Fiquei a semana inteira sem consumir nada que fosse glicose, para eu me preparar para esse diálogo. Como é que eu poderia pedir algo a ele que eu não tinha experimentado, não tinha visto, não conhecia, não tinha sentido? Como é que eu posso pedir que alguém renuncie se eu não sou capaz de renunciar? Como é que eu posso pedir que alguém não faça se eu faço? A palavra se torna vã quando ela não está sustentada por atitudes baseadas em escolhas corretas e dignas e consonantes com aquilo que a gente prega. Por isso ele mesmo falava, Gandhi dizia, que ele podia aquilatar o valor moral de um ser humano quando havia congruência entre aquilo que ele fala e aquilo que ele faz, quando havia consonância entre aquilo que ele prega e aquilo que ele vive. Viver assim, buscando aproximarmos cada vez mais daquilo que a gente prega, fala, acredita, diz que aprendeu, significa decidirmos caminhar um caminho reto, que vai nos levar ao locus mais feliz que podemos encontrar na Terra. Isso que nos ensina Bezerra de Menezes. Vejam vocês, Bezerra, essa alma linda, que está na Terra, que trabalha na Terra espiritualmente por decisão própria, porque Maria Santíssima já o autorizou a estar em outros orbes. Quando ele completou 50 anos de desencarnado, Celina, aprendemos isso na psicografia de Divaldo Franco, Celina, trabalhadora bem próxima de Maria de Nazaré, fala para ele que Maria autoriza-o a ir a qualquer orbe. E Bezerra fala que quer ficar aqui conosco, os filhos do Calvário. Essa alma luminífera que nos ensina que devemos trabalhar retamente. Não diz santamente, veja vocês, somos tão atrasados que não poderíamos esperar isso da gente, né? Mas retamente, ou seja, como os Espíritos falam fazendo esforço de domar as más inclinações, esforço mesmo, tá? Domamos um potro bravio, domamos um cavalo arredio, domamos nossas más inclinações. Isso. E aí Bezerra nos fala que caminhando retamente, como aquele que faz o esforço de domar as más inclinações, né? Caminhando retamente, sempre buscando pautar as nossas escolhas, nossos atos, as nossas decisões na Terra em bases morais, cristãs, no Evangelho de Nosso Senhor, encontraremos o locus mais feliz da Terra. Ele diz que logo não encontraremos na Terra um lugar mais feliz do que um lugar chamado consciência tranquila. Por isso caminhemos nessa direção mesmo, daquele que tem consonância, congruência, tem identidade, busca, faz o esforço entre falar e viver todos os dias. Para que a nossa fé faça sentido, é preciso que a gente viva em consonância com aquilo que a gente prega, que a gente diz que acredita. Porque a fé nos sustentará nos dias mais difíceis, quando fizermos esforço sempre da conduta correta, nos momentos mais escuros, é a fé que vai nos sustentar. Todos os dias. A fé é verdadeira. A fé sustentada em atos, né? Porque aprendemos com Kardec que a fé só se sustenta quando ela é racional, quando ela se baseia em atos racionais. E cada vez mais que buscamos viver com uma conduta que reflita a nossa crença, mais vamos testemunhando no dia a dia o valor de uma crença real, baseada em racionalidade. Isso vai nos fortalecendo, de forma que a fé se torna a nossa couraça diante das dificuldades da vida. Que a nossa fé não seja nunca mais em vão, que não seja nunca mais a fé simples, daqueles que acreditam porque alguém disse, ou daqueles que simplesmente sabem, mas nada fazem. Esses são os que dormem. André Luiz nos fala que o plano espiritual está cheio daqueles que dormem, que são aqueles que passaram a vida inteira sem nada fazerem, não fizeram nada por ninguém, nem por si mesmos fizeram, alguns até espíritas, viu? Mas só sabiam e não fizeram nada com o que sabiam, apenas tinham notícia de que a reencarnação existe, que a vida continua além da matéria, que é possível a comunicabilidade entre os espíritos, que há vidas em outros orbes, apenas tiveram notícia, mas não perceberam que toda essa notícia que a pleia de espíritos maravilhosa trouxe, liderada por próprio Jesus, que é o Espírito de verdade,
e que toda essa verdade consubstanciada em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, veio para transformar a nossa vida, não é apenas para que a gente saiba, para que a gente acredite, eu sei que a reencarnação existe. Não, eu tenho notícia de tudo isso, porque a minha vida hoje precisa ser transformada para o bem, para o melhor. Eu preciso fazer o esforço da minha própria transformação. Fazendo esse esforço de transformar a nossa conduta, a nossa fé nunca mais será vã. Nunca mais diremos que a gente sabe, porque também saber e não fazer, gente. Saber e não transformar o nosso fazer na terra melhor que não soubéssemos. Porque a cobrança será muito maior de nós para nós mesmos. Não é que virá um tribunal externo a nos cobrar algo, mas a nossa consciência nos dirá o que fizeste, de tudo que lhe foi concedido por misericórdia. Porque todo esse conhecimento que desce sobre nós na condição do cristianismo redivivo, que é o nosso espiritismo muito amado, nos chega por misericórdia. Não seria jamais por merecimento, porque não merecemos. Não temos merecimento, mas chega. E espíritas, nós temos acesso a uma verdade que a maioria da humanidade não sabe. A maioria da humanidade não sabe o que sabemos. Façamos valer a pena. Que a nossa fé nunca mais seja vã, que não sejam mais palavras vazias, que nunca mais apenas saibamos, mas que tenhamos o nosso saber como transformador do nosso sentir, do nosso fazer na Terra. Nunca mais dizer que cremos, mas dizer que sabemos, tá bom? Eu creio na vida após a morte, não, eu sei que a vida após a morte existe. Leon Denis nos ensina de maneira tão bonita, Leon Denis, filósofo espírita, lá no livro Problema do Ser, Destino da Dor, quando eu creio, alguém me falou, quando eu sei, está em mim. Que o nosso ser, o nosso saber esteja em nós, nos transformando inteiramente. Que saibamos, enfim, que a vida continua para além dos pórticos da morte, que os seres que amamos estão de pé, que existe vida em dois planos, vida que se espraia em abundância, que em todos os recônditos da criação divina, em todos os universos, nos multiversos, há vida. E que Deus é o Pai de todas as criaturas, viventes e não viventes, em todos os universos. Que esse saber, mais do que esse crer, inunde o nosso ser e transforme o nosso estar na Terra, de hoje para a eternidade, de maneira inderrogável. Há uma história tão bonita contada pelo mentor da nossa casa, do nosso Fraternidade, Humberto de Campos, lá no livro Cartas e Crônica, em que ele fala de um diálogo de Jesus com Pedro, para que compreendamos o que, de maneira inequívoca, o que é a fé que não é nunca mais vã, né? Pedro estava em aprendizado ali no colégio apostólico com Jesus. Eu já contei para vocês que eu gosto muito de Pedro. Eu gosto de Pedro sempre. Eu gosto de Pedro após o episódio do Pentecostes, que foi um episódio mediúnico, mas especialmente eu gosto de Pedro ali, no dia a dia, no colégio apostólico próximo a Jesus. Porque Pedro é aquele que duvida, que nega, que pensa, que recua, que corta a orelha do soldado, depois Jesus vai lá e cola a orelha e fala para ele não fazer assim. Faz tudo isso para mostrar que o aprendiz titubeia, mas depois, quando enfim a fé amorosa acampa no coração, o evangelho se torna bússola, ele se torna gigante espiritualmente, para nos dar um alento a nós, os equivocados de todas as eras, que nós também poderemos, permitindo que o evangelho acampe em nosso coração, crescermos em verdade e em espírito em nossa caminhada. Humberto de Campos conta que Pedro ali aprendendo, um dia Jesus pede a ele que vá à casa de um amigo, um amigo judeu cuja filha estava adoecida, a filha era Sara. E aí Pedro vai lá. E aí Jesus tinha que fazer outras coisas. Humberto de Campos fala que ele estava constrangido com tantas dificuldades naquele momento. E aí não pode ir. Toda nossa dor constrangendo o mestre, né? Os doloridos do corpo, os sofridos da alma, os adoecidos de todos os matizes, todos nós queremos tocar o manto de Jesus. Toque também. E apenas um toque na fímbria do manto do mestre vai curar a nossa alma e as dores de uma vida inteira. Jesus fica, Pedro vai. Pedro vai lá para curar a menina. Mas aí quando ele chega lá, fica assustado. O pai da menina na casa tinha uma postura moralmente equivocada. A mãe parecia neurastênica. O irmão era um rapaz de má conduta. O outro com uma conduta muito piorada. E ele fica tão perturbado com tudo aquilo, quando ele chega na menina, ele percebe que a menina não tinha nenhum controle
moral sobre si mesmo, então ele estava entregue a forças muito ruins, ele não consegue fazer nada e volta. E aí quando ele chega desanimado, vai conversar com Jesus e fala, Senhor, aquela casa era uma casa com tantos problemas, e quando ele tenta narrar as dificuldades, Jesus olha para ele e fala, Simão, Simão, eu pedi apenas que você fosse e ajudasse. Ou seja, Jesus ensinava para Pedro ali para não olhar as circunstâncias. Não, não, não. Sentir e deixar fluir apenas o amor. Porque é o amor que cura o mundo. É o amor que cura a multidão de pecados. Aprendesse dele a deixar o amor superabundar do coração dele. E o amor lavaria todo o pecado. Pode falar em pecado, gente, na área espírita? Pode. Às vezes a gente é espírita e não quer falar a palavra pecado, né? Fica se sentindo meio constrangido. Pecado na etimologia grega é erro de rota. Há erro de rota na Terra, gente? Muito. Estamos no mundo expiatório, muito atrasado. Então Jesus ensina para Pedro, ensinando para todos. E Humberto Campos traz a crônica, ensinando todos nós. É apenas deixar seu amor superabundar do coração dele. E o amor lavaria todo o pecado, toda a dor e toda a doença naquele lar. Apenas que ele cuidasse, curasse a todos, amando. Curar a menina significava curar a todos com amor, com afeto. Fica a lição para todos nós. O amor é o caminho. Fazer a nossa fé não ser mais vã significa transmutar toda a nossa crença e, portanto, todo o nosso saber espírita em ações espíritas, ações concretas, ações cristãs numa palavra, reais, veras, diuturnamente em nossa vida. Significa levantarmos todos os dias e de maneira sincera dirigirmos-nos em pensamento, em alma, em espírito, a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso irmão, e falar, Senhor, nesse dia que desponta, mestre, e mais um dia que começa na pauta da vida, no livro da minha história, Jesus, o que queres que eu faça? Onde tu queres, Jesus, que eu esteja? Senhor, quem tu queres que eu seja? E a resposta do mestre, no hino do nosso coração, vai nos levar sempre para os melhores lugares, para as melhores escolhas, os melhores atos, as atitudes mais acertadas. E, enfim, poderemos nos dizer, Jesus, eis-me aqui. Após 2000 anos, eu entendi, de maneira, Senhor, inarredável para mim, a tua lição de amor e de paz. Fica comigo, Jesus. Obrigada, fraternidade, por esse instante de reflexão. Que Jesus, nosso sublime amigo, nosso maior amigo, nos abençoe em nossos propósitos, às vezes tão desafiadores, nos sermos melhores. Mas que Ele nos sustente em nossas fraquezas, para que consigamos crescer rompendo em fé e que a nossa fé reflita-se sempre em atitudes belas, benevolentes na terra.